Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Começando o nosso primeiro bloco de notícias dessa segunda-feira, dia 27 de maio, com as principais manchetes de hoje. A gente começa com a capa do jornal O Globo, mostrando essa foto aqui no Rio de Janeiro. Ela fala sobre o frio máximo no ensaio para o inverno. Depois de longos períodos de calor e sem chuvas, os cariocas tiraram os casacos dos armários e deixaram a orla e bares vazios, num domingo que foi o dia mais frio do ano, com máxima de 22 graus Celsius. Na semana que começa com o termômetro lá embaixo e também alerta para a ressaca nas praias. A manchete da capa do Globo de hoje fala sobre a economia, a previdência em xeque. Regra do salário mínimo anula ganhos da reforma. A retomada da política de valorização do salário mínimo das primeiras gestões petistas, que prevê um reajuste pela inflação mais a variação pelo PIB, está pressionando as contas da Previdência, pois a cada R$1 de aumento eleva as despesas em 40 milhões de reais. Os gastos estão anulando os efeitos da reforma previdenciária que aconteceu em 2019 e chegarão a R$1 trilhão em 2025. O déficit vai escalar a partir de 2027, é o que projetam os especialistas, que receitam mudanças como o reajuste só pela inflação e uma nova reforma para o próximo governo. Na área da justiça, Rony Lessa diz que a morte de Marielle Franco renderia a ele R$100 milhões. Em um vídeo da delação obtido pelo Fantástico, Rony Lessa diz que os irmãos Brazão lhe ofereceram uma área de exploração em Jacarepaguá, onde Marielle atuava, e viam ela como uma pedra no caminho. Ainda na área da justiça, só que dessa vez eleitoral, dobra o número de ações por campanha antecipada. Desde janeiro já foram protocoladas na Justiça Eleitoral 682 ações por propaganda antecipada contra 329 na pré-campanha lá em 2020. O custo-benefício favorece os políticos diante das regras vagas e baixa multa. Na área de artigos, Demetrio Magnoli escreve que Alckmin, Tebet e Marina são figuras decorativas. E Preto Zezé fala que é preciso um lugar na política em que todos sejam ouvidos. Aqui um destaque da página 6 é que Moraes rejeita recurso de Bolsonaro e de Braga Neto, que ainda permanecem inelegíveis. Sobre o Rio Grande do Sul, aqui uma imagem de destaque fala show de bola e solidariedade. Ludmilla e Ronaldinho Gaúcho, aqui que estampam a foto, foram alguns dos artistas e ex-jogadores que participaram de um jogo em prol das vítimas das enchentes no Sul, que levou 32 mil pessoas ao Maracanã. E ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, agentes públicos são acusados de desvio de doações. O Ministério Público Gaúcho fez uma operação contra agentes da Defesa Civil de Eldorado do Sul, uma das cidades mais devastadas pelas chuvas, que são acusados de desviar doações para utilizá-las para fins eleitorais. 2 dos 3 alvos são pré-candidatos. O Exército vai assumir aí a distribuição dessas doações. E também continuando lá no sul, mais chuvas e vento, um ciclone chega ao Rio Grande do Sul que suspende as aulas em 3 cidades. Na área da saúde, formados no exterior avançam nos mais médicos. Em um ano, passou de 21% para 39% a parcela de profissionais com diploma estrangeiro no programa Saúde Básica. A maioria dos médicos brasileiros são formados em países como a Rússia, a Argentina, Paraguai e também Bolívia. E agora sobre a guerra em Gaza, ataques de Israel à zona humanitária mata 35 palestinos. E aqui na charge do dia entre ouvindo Lula no Sul. Aqui o presidente Lula e um desenho de lama perguntando como limpar tudo isso. São esses aqui os destaques da capa do jornal o Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem no jornal Estadão? Estadão
começa na sua capa, Amanda, com essa foto de energia eólica, focando o Nordeste. Complexo de produção de energia eólica no Rio Grande do Norte, projeto de 2,3 bilhões de reais, terá capacidade instalada de 434 megawatts. E logo abaixo a manchete do jornal, que é sobre esse assunto. Investimentos farão o Nordeste crescer mais do que o Brasil. Uma série de investimentos públicos e privados previstos para os próximos anos deve turbinar a economia do Nordeste e fazer com que a região cresça num ritmo mais acelerado do que a média do Brasil no longo prazo. Estudo da consultoria Tendências aponta que a região deve se expandir à média de 3,4% ao ano entre 2026 e 2034, ante 2,5% que serão observados para o país nesse período. As previsões positivas para o Nordeste e seus 60 milhões de habitantes estão baseadas em investimentos que devem somar 750 bilhões de reais. Os setores com previsão de investimentos são gás natural e petróleo, energia eólica, concessão de aeroportos e privatizações de companhias de energia elétrica e de saneamento. No período de 2026 e 2034, o segundo melhor crescimento deve ser colhido pela região norte e a previsão é de 3,1% de crescimento. Uma matéria secundária sobre o mesmo assunto é esta aqui. Maior parte dos recursos para a região Nordeste virá de projetos do PAC. Previsão é de que o governo terá de ampliar parcerias. Da iniciativa privada, os principais investimentos virão do segmento de energia renovável. Outros destaque da capa do jornal O Estado de São Paulo. Segurança. Inteligência artificial ajuda a Polícia Federal em casos de abuso sexual. Plano é expandir malha ferroviária do estado em 890 quilômetros. Esta frase é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em entrevista exclusiva para o estado de São Paulo. O governador falará dos projetos amanhã no Sami Mobilidade, que é um evento promovido pelo Estadão. Tragédia. Quem também deu entrevista exclusiva, antes de falar dessa tragédia do Rio Grande do Sul, para o Estadão, foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A frase dele: ampliar tarifa zero no transporte público de São Paulo vai exigir criação de um fundo. Tragédia no Rio Grande do Sul. Ministério Público apura desvio de doações para atingidos pelas cheias. Parte das doações encaminhadas para a cidade de Eldorado do Sul era entregue apenas com objetivo eleitoral. E por último, é uma nota internacional: no Caribe, gangues do Haiti controlam de delegacias a portos marítimos. Missão multinacional liderada pelo Quênia encontrará grupos rebeldes bem equipados e treinados.
Bom, e agora vamos com a capa da Folha de São Paulo. A gente começa aqui com a manchete falando sobre a economia, que a despesa fixa deve ampliar o déficit ou frear o investimento, com o gasto obrigatório em alta até 2026, há risco de descumprir, na verdade, as metas fiscais. A Folha de São Paulo escreve que com o aumento crescente das despesas obrigatórias no orçamento, isso pode deixar o governo Lula III com pouca margem para tocar a máquina pública e estrangular a capacidade de investimentos. Para gastar mais, o risco é que relaxe outra vez as metas fiscais que aprovou há menos de 9 meses. A manobra aumentaria o déficit e a dívida pública em relação ao PIB, que é o principal indicador sobre a solvência do país. Esse cenário já é pré-definido aí pelo mercado, que exige juros crescentes do governo para financiar os seus rombos. As taxas elevadas e a falta de investimentos também limitam aí o crescimento da economia. Aqui um gráfico que está na página principal, né, na capa da Folha de São Paulo, que mostra a despesa obrigatória do Brasil chega a 90% do gasto e que o país tem uma das despesas mais engessadas do mundo. Aqui a área de vermelho sendo as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias, comparação do Brasil com os Estados Unidos e também com a Coreia do Sul. Aqui uma despesas obrigatórias, uma comparação das despesas obrigatórias por regiões, aqui sobre o Sudeste Asiático, a Europa e a Ásia Central, a América Latina e o Caribe, onde está colocado, né, o Brasil, o Oriente Médio e o Norte da África, o Sul Asiático e também a África Subsaariana. Continuando aqui, falando sobre política internacional, a oposição tenta vender eficiência na África do Sul. A Aliança Democrática de Centro-Direita reforçou o mote da eficiência no comício antes das eleições de quarta-feira, conforme informa o jornalista Fábio Zanini. Ele que está em Joanesburgo. As pesquisas apontam que o governista está com 40% a 45% dos votos, o que obrigará a coalizão de siglas menores. E também aqui falando do Rio Grande do Sul, mas também de todas as tragédias que acontecem no mundo. Após tragédias, reconstrução deve buscar resistência. Regiões afetadas por grandes desastres naturais, como inundações, podem aproveitar as lições aprendidas com a tragédia para se reconstruírem de forma mais eficiente. Edificações em áreas de risco elevado ou em perímetros de proteção ambiental estão entre as que não deveriam ser repostas. E aqui a imagem de destaque é: sinto que vou enlouquecer, é o que diz um palestino após um bombardeio. Ele, que é reitor da Universidade de Gaza, relata que perdeu 7 familiares durante a guerra. E aqui também em destaque na Folha de São Paulo são os editoriais. O primeiro é intitulado "Governança terá novo teste na Petrobras", acerca do 8º comandante da estatal em 8 anos. E também as cidades esponjas, sobre a tragédia gaúcha e a contenção das enchentes, né? A entrevista de segunda-feira é com Amy Webb, ela que é CEO do Future Today Institute. Ela fala que a inteligência artificial deve ser usada para a criatividade. E também o preso injustamente pede indulto presidencial. Mesmo após 1 ano do fim da prisão, considerada injusta pelo STJ, em razão de um reconhecimento por foto, Paulo Costa, de 37 anos, sofreu 3 novas condenações e tem dificuldade para arrumar emprego e aguarda um indulto do presidente Lula. E Ana Cristina Rosa escreve que o Rio Grande do Sul também é negro. Vigora o imaginário coletivo, inclusive do presidente Lula, que é o equívoco que o estado povoado só tem descendentes, o estado, né, do Rio Grande do Sul só tem descendentes de europeu. Os 22% de negros têm família e influência significativa lá na região. São esses aqui os destaques da Folha de São Paulo de hoje. Agora o que a gente tem na capa do Povo, Celi? Jornal Cearense O Povo, Amanda.
A manchete de página do jornal é uma entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Diz o seguinte: futuro do trabalho no Brasil, tecnologias afetam o mercado. Ministro Luiz Marinho se diz atento em meio à indústria 4.0 e à transformação digital. Mercado do trabalho vem se modificando no Brasil. Em entrevista exclusiva ao Povo, ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirma que o governo está atento a esse assunto. Ministro Luiz Marinho estará hoje às 15 horas na Assembleia Legislativa do Ceará para participar de um ato em alusão ao Dia do Trabalhador, que é comemorado no dia 1º de maio. Sobre esse assunto você pode ter mais informações no blog do Edson Silva. Esportes. Fortaleza goleia o Sport de Recife por 4-1 e vai disputar a final da Copa do Nordeste com o CRB. O Ceará Esporte Clube vence o Chapecoense com 1 gol no fim do jogo e encosta no grupo do G4 da Série B. Uma matéria sobre a editoria dizendo que a Lubinor interrompe produção em Fortaleza por falta de energia elétrica. Política. O deputado federal André Fernandes vê Capitão Wagner, do União Brasil, em queda e espera apoio dele, Capitão Wagner, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Vida e arte. Rede Cuca completa 10 anos com desafios no entorno dos equipamentos. E essa foto desta piscina e essa atleta é ilustrando essa matéria sobre os 10 anos do Cuca, né? Na área de cidades, entre 2022 e 2023, o Ceará está entre os 4 estados que mais desmataram a Mata Atlântica. E por último, as páginas azuis de hoje. Toda segunda-feira o jornal traz uma entrevista exclusiva na chamada Páginas Azuis. E hoje o entrevistado é Paulinho, é o jogador, hoje treinador do Ferroviário, Paulinho Kobayashi. Revisita trajetória no futebol e se declara ao Ferroviário. E agora na capa do Correio Brasiliense, a manchete do dia é sobre a violência doméstica no Distrito Federal, que faz 2 vítimas a cada hora. Nos 3 primeiros meses deste ano, agora de 2024, 4.674 vítimas registraram ocorrência nas delegacias, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, em uma média de 52 casos diariamente. Aqui também em destaque no Correio Brasiliense essa foto que fala sobre o orgulho de ser diferente. A Feira do Torre foi palco ontem da primeira parada do Orgulho PCD em Brasília. Na área da economia, a taxação de compras até $50 será votada. O Congresso Nacional deve votar esta semana o projeto de lei que prevê a cobrança do imposto de importação sobre produtos adquiridos em sites estrangeiros com até esse valor de $50. Lula é contra a tributação, enquanto Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, defende aí a aprovação. E também super relógios, o tempo mais preciso, os pesquisadores desenvolvem o método de medir o tempo com maior exatidão. Os relógios atômicos são fundamentais para orientar a vida na Terra. E aqui também é uma entrevista com Paula Mascarenhas, que é a prefeita de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Ela diz que vivemos algo realmente histórico. Ela afirma que a tragédia lá na região e outras pelo mundo mostram a necessidade
necessidade de mudarmos nossa relação com a natureza. Na cidade dela, né, Pelotas, a água invadiu diversos bairros e tirou mais de 700 pessoas de suas casas. E também o descaso com a prevenção que afeta as bacias. Os especialistas apontam o descuido com 3 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul como uma das causas da tragédia no estado. E também, por fim, aqui em destaque, no Correio Brasiliense, em homenagem à Senna, McLaren customizou os carros para participar ontem do Grande Prêmio de Mônaco com as cores do Brasil. E esses são aqui os destaques do Correio Brasiliense. Agora eu sei, Lil, o que a gente tem na capa do Valor Econômico. Guia Valor de Fundos de Investimento lista 1.849 carteiras para o público em geral. Na aviação, o acordo entre as empresas Azul e Gol é prelúdio de fusão e deve chamar a atenção do CAD, dizem analistas. Empresas centenárias, investimento em tecnologia e inovação é a aposta para os próximos 100 anos. Manchete do Valor Econômico é sobre investidores. Compressão de caixa, empresa buscam injeção de capital de controladores. Zona portuária do Rio de Janeiro ganha apelo entre moradores da cidade. Tem uma entrevista falando sobre diversidade e raça. Uma das poucas negras na alta liderança do setor financeiro dos Estados Unidos, a Erica Brown, do Citi, afirma que diversidade não é filantropia, gera resultados e deve ser baseada em dados. Governo acelera ações de adaptação do Rio Grande do Sul. Reconstrução do Estado enfrentará gargalos. Executivo de Valor chega à 14ª edição. Acontece hoje a 14ª edição do Prêmio Executivo de Valor, que reconhece os líderes que mais se destacaram na gestão de suas empresas em 2023, eleitos por um júri de 15 consultorias de talento. É um evento aí patrocinado, realizado pelo jornal Valor Econômico. Otimismo diminui e Bolsa decepciona. Também tem uma entrevista com um empresário britânico, o Richard Branson, que visita o Brasil e fala sobre clima. E por último, os desafios, 2 destaques. Os desafios do jovem aprendiz e Aura eleva a aposta em Mato Grosso. E agora vamos com as páginas internas dos jornais. A gente começa aqui com os destaques internos do Jornal Globo, falando na área de editorial, que diz que o analfabetismo em queda abre novas perspectivas no país. Apesar do avanço mais lento do que o desejável, o Brasil tem obtido êxito no combate a essa que é uma chaga secular. E também o outro editorial fala que a legislação trabalhista continua a pesar contra a geração de emprego. Há uma relação inequívoca entre o alto custo de criar vagas com carteira assinada e também a alta da informalidade. Continuando aqui com os destaques internos, na área de política, o risco calculado após ações por propaganda antecipada, essas ações, na verdade, por propaganda antecipada, dobraram e expõem lacunas na lei que é contra os pedidos de votos. Aqui, uma pequena amostra aqui, do Jornal Globo, que fala sobre os casos na Justiça Eleitoral, que 682 é o total de ações por propaganda antecipada
antecipadas protocoladas na pré-campanha de 2024 contra 329 que foram contabilizadas durante esse mesmo período na campanha de 2020, que também foi para a eleição de prefeitos. E aqui o Globo mostra o que é permitido, né, que fala sobre as normas para os pré-candidatos. A regra geral da pré-campanha não é fazer um pedido explícito de votos. Os interessados em disputar o pleito podem mencionar que pretendem se candidatar, identificando-se como pré-candidatos e não como candidatos, exaltar suas qualidades pessoais e manifestar seu posicionamento sobre questões políticas nas redes sociais. E sobre caso a caso, os juristas afirmam que o uso de determinadas expressões pode indicar um apelo considerado irregular, ainda que não seja explícito, como dizer que é a pessoa mais apta para a função ou que em 2024 estamos juntos. E o mesmo fato pode ter consequências jurídicas distintas a depender de seu impacto, caso seja concreto. E na área da punição é que qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto antes de 16 de agosto é passível de multa. A lei das eleições prevê que os responsáveis por divulgar propaganda eleitoral antecipada, como no caso explícito de pedido de voto, podem ter que pagar valores que variam entre 5 e 25 mil. Aqui em Salvador, Bruno Reis, que a propaganda oficial foi contestada. Em Belém, Igor Normando e Helder teve o seu vídeo retirado do ar. E aqui também em São Paulo é o destaque que Lula e Boulos em um evento no 1º de maio, né, o pedido de voto ao pessoalista na eleição da Prefeitura de São Paulo em outubro gera uma contestação na Justiça Eleitoral e pode render uma multa ao petista. E aqui, continuando na área de política e também na área de justiça, é que Moraes rejeita recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro. O ministro do TSE negou um pedido para enviar ao STF um processo que deixou o ex-presidente e Braga Neto inelegíveis no processo sobre o 7 de setembro. E também no Congresso, que tem 84 pré-candidatos a prefeituras, os deputados e senadores já se lançaram nas corridas eleitorais de 57 cidades, mas o histórico dos últimos pleitos mostra dificuldades para os parlamentares, que foram escolhidos apenas em 25% das disputas desde 1992. E também na área de política, o ministro sem ministério, Edinho, gera apoio e crítica por proximidade com Lula. Ele, que é cotado para comandar o PT e é prefeito de Araraquara, ganha espaço no Planalto e incomoda alas do partido e também do governo. Ainda na área de políticas, as disputas no União Brasil seguem após Bivar e minam a federação. Os caciques vivem queda de braço nos estados em torno de alianças e também discordam sobre 2026 e afastam os partidos do PP e o Republicanos. Continuando aqui na área da justiça, o Ministério Público apura os desvios de doações para uso eleitoral lá no Rio Grande do Sul. O órgão cumpre mandatos de busca e apreensão contra 3 agentes da Defesa Civil de Eldorado do Sul, 2 deles pré-candidatos nas eleições municipais de outubro. A tragédia tem sido marcada também por outros golpes e também por prisões. E ainda falando do Rio Grande do Sul, é que um ciclone leva mais chuva e vento ao sul neste início de semana. A precipitação não deve causar cheias nos rios por lá e o tempo tende a ficar firme na sequência. O total de mortes registradas no estado subiu para 169. Na área de saúde, a formação externa sobre a participação de profissionais com diplomas estrangeiros aumenta no programa Mais Médicos. E na área da economia, a conta explosiva em 2027, os gastos com a Previdência não param de crescer e analistas defendem as mudanças. Aqui um gráfico, vários, mostrado pelo jornal Globo sobre a trajetória em alta. Em um ano, o número de benefícios concedidos cresceu significativamente, aqui uma comparação em milhões de reais, uma
comparação aqui de março de 2023 para março de 2024, os números da Previdência também apontam para um quadro insustentável, segundo os especialistas. Aqui um gráfico mostrando a relação entre o gasto com a Previdência e também com o Produto Interno Bruto do país, e também a previsão com gastos nas duas situações, com as regras vigentes hoje e também com a desvinculação. Continuando aqui, por último, no Rio de Janeiro, na área da justiça, no caso Marielle Franco, as revelações de um assassino. Em um vídeo de delação, Rony Lessa diz que lucraria 100 milhões com a morte de Marielle. Aqui mostrando, o Jornal Globo mostra uma linha do tempo, né, que é a morte em troca de um lucro milionário, a criação de uma milícia para gerar voto nas eleições. Marielle foi colocada como uma pedra no caminho, Rivaldo abandonou os irmãos, Freixo tinha sido considerado alvo e Lessa questiona supostos mandantes sobre a arma. São esses aqui os destaques internos do Jornal Globo. Agora o que a gente tem dentro do Estadão, Celi? Eu começo com a coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Ela destaca que a crise no Rio Grande do Sul consolida caráter público e fomenta renovação dos Correios, diz presidente da estatal. Mas sobre os bastidores da sucessão na Câmara Federal, pela presidência da Câmara Federal, né, que vai acontecer só em fevereiro do próximo ano, ela destaca duas notas que eu passo a ler. Tática. A escolha do senador Ângelo Coronel como relator geral do orçamento de 2025 é a carta na manga do deputado Antônio Brito para ter apoio do Centrão na corrida pela presidência da Câmara Federal. O orçamento é elaborado em comissão mista, que reúne deputados e senadores. Coronel e Brito são aliados de primeira hora, filiados ao mesmo partido, o PSD, e vêm do mesmo estado, a Bahia. Liderança do PSD dizem que Coronel colocará a sucessão de Arthur Lira na mesa de negociações do orçamento, ciente de que o Centrão quer favorecer os municípios na lei orçamentária. Página de editoriais. O primeiro, abre aspas, todos sabem o que o governo quer da Petrobras, fecha aspas. O ministro Silveira, Alexandre Silveira, deixa claro que o governo quem manda na estatal e que ela retomará a política correta, segundo as palavras dele, que o lulopetismo adotou no passado, aquela que quase quebrou a empresa. Uma verdade inconveniente. A este jornal, o ensaísta Francisco Bosco admitiu que Olavo de Carvalho acertou ao dizer que os esquerdistas dominam as universidades. Foi o que bastou para apanhar desses intolerantes. Artigos. O primeiro é escrito por Lincoln e Valfrido. Lincoln é um promotor de justiça e Valfrido é um advogado de São Paulo. Compliance antimáfia é urgente. É hora de deixar de lado a briga caprichosa pelo poder para capacitar um sistema nacional de segurança pública, dar-lhe concreção e impedir a vitória do crime no país, escrevem os articulistas. Segundo o artigo do jornalista Carlos Alberto de Franco, o Brasil aos olhos de um santo. O cinquentenário da visita de São José Maria Escrivá é um momento propício para procurar resgatar valores que sempre fizeram do Brasil um país alegre, positivo e acolhedor.
na parte de política, que tem uma entrevista de página inteira com o deputado federal cearense Danilo Forte, do União Brasil. Ele diz: o governo ainda quer controlar o parlamento pelo toma lá da cá. Relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz que Lula quer empurrar ônus de medidas amargas para o Congresso. Deputado federal pelo Ceará e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, ele presidiu a Fundação Nacional de Saúde. Foi uma entrevista concedida à repórter Vera Rosa. Depois de idas e vindas na negociação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, chegou a uma conclusão sobre a estratégia do governo no Congresso. No seu diagnóstico, o governo simplesmente não tem estratégia e muitas vezes age como se fosse oposição, abre aspas, para ficar bem, fecha aspas, na foto com a opinião pública, abre aspas. O governo está jogando bola nas costas do Haddad, fecha aspas, disse Forte ao Estadão, numa referência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Relator da LDO deste ano, o deputado afirmou que a economia terá muito peso nas eleições de 2026, quando o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende disputar novo mandato. Mas, para ele, Lula quer aumentar a arrecadação, jogando ônus de medidas amargas no outro lado da Praça dos Três Poderes, na direção do Congresso Nacional. As eleições municipais de outubro são vistas por Danilo Forte como a antessala da disputa de 2026 ao Palácio do Planalto, quando o partido União Brasil, hoje no comando de 3 ministérios, já pretende estar casado de papel passado com outros partidos de direita, como o PP, que é o Progressistas, do presidente da Câmara, Arthur Lira. É de uma possível aliança entre essas legendas que nascerá o eventual desafiante de Lula. Danilo Forte propôs um calendário para pagamento de emendas parlamentares, rejeitado por Lula. O veto será analisado em sessão do Congresso amanhã, terça-feira, junto com outros tantos. Abre aspas, o governo ainda quer controlar o parlamento pelo toma lá da cá, diz o deputado cearense Danilo Forte, e continua aí a entrevista de página inteira ao Estadão. Ainda na política, eleições 2024, eleição paulistana, que é na capital de São Paulo, começa com embates na justiça entre principais pré-candidatos. Já são 20 ações, são 16 por campanha eleitoral antecipada e 4 por processos por fraude em pesquisa eleitoral. Milton Leite, que é o vereador presidente da Câmara Municipal de São Paulo, teve sigilo bancário quebrado no caso da Transrolf. Transrolf é uma empresa de ônibus de São Paulo que é acusada de lavar dinheiro para o PCC, a organização Primeiro Comando da capital. Procurador-Geral de São Paulo analisa decisão de Dias Toffoli para uma possível interpelação ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Internacional, gangues do Haiti consolidam poder antes da chegada de forças do Quênia. Grupos forjam laços com cartéis regionais. Após novo ataque do Hamas, Israel bombardeia a cidade de Rafah. Israel e Irã disputam posto de nação mais vulnerável. Deslizamento de terra mata
670 pessoas em Papua, em Nova Guiné. Brasil. Inteligência artificial vira arma da Polícia Federal em casos de abuso sexual infantil. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, diz que ampliar a tarifa zero no transporte coletivo de São Paulo exigirá a criação de fundo. Hoje, a tarifa zero já é aplicada aos domingos. Linha 4 planeja 2 novas estações que levarão ao metrô até Taboão, em São Paulo. Ministério Público apura desvio de doações na cidade de Eldorado do Sul. O Exército assume a distribuição das ações naquele estado. Esportes. Edu Gaspar exalta vida sem política no Arsenal e ainda lamenta Copa de 2018. Charles Leclerc domina o GP de Mônaco e vence em casa pela primeira vez. Brasil perde para a Itália em jogo com erro do árbitro. Área de economia. Investimento público e privado fará Nordeste crescer mais do que o país. Este assunto é a manchete de capa do jornal. Maior parte dos recursos para a região Nordeste virá de projetos do PAC e será para a energia renovável, a chamada energia verde. Também na área de negócios. É uma entrevista de página inteira com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele diz que o plano dele é ampliar a malha ferroviária no estado de São Paulo para 890 quilômetros. Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, quer votar incentivos a montadoras ainda hoje. Nutribras, a empresa de alimentos, investe 500 milhões de reais para ser autossuficiente em milho. Novo lançamento de foguete da empresa de Musk, o Elon Musk, é marcado para 5 de junho. Schultz, líder do setor de compressores, se destaca e entra na mira do mercado. Há incertezas e estamos cautelosos com a Bolsa. Diretor da Sincred Asset afirma que a inflação americana afeta a entrada de investidores estrangeiros no Brasil. Publicis Group vai ter divisão para marketing de influenciadores digitais. E por último, é a estreia no cinema, a constante busca por conexão em um mundo antissocial, tema que é tratado no filme Às vezes Quero Sumir. Com você, Amanda. E agora nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa na área de opinião, mostrando a charge do dia, que critica a nova medida aí do governo Tarcísio de Freitas lá em São Paulo sobre as câmeras nos policiais militares. Aqui fala, capitão, porque a câmera do seu uniforme estava desligada. E aí, ironizando a medida, né? Me perdoe, sargento, mas prefiro viver o momento a registrá-lo. Nas áreas de editoriais, a governança terá novo teste na Petrobras, com 8ª presidente em 8 anos. A estatal tem evitado o pior das pressões políticas no Planalto graças às regras instituídas a partir de 2016. E também sobre as cidades esponjas, se for inovadora, a reconstrução urbana no Rio Grande do Sul pode inaugurar modelo de adaptação da chuva no país. Na área de política, na coluna Painel hoje escrita por Guilherme Seto e intitulada Na Mira,
escreve: além de figurar no processo administrativo disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, a juíza federal Gabriela Hard é citada em petições do Supremo Tribunal Federal e em mais um procedimento disciplinar do próprio CNJ baseado em reclamações de um ex-deputado estadual. Sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, elas são uma etapa preliminar à instauração de um inquérito ou adoção de algumas medidas. As ações correm em sigilo. Ainda continuando na área da política, as câmaras ignoram órgãos de contas para favorecer aliados e punir adversários. Aqui uma foto da Câmara do Rio de Janeiro que aprovou as contas de Crivella ignorando um parecer. O Supremo reafirmou a tese de que tribunais de contas têm natureza optativa, esvaziando um dos pontos centrais da lei da ficha limpa. O Marlon Reis, que é o advogado idealizador da lei da ficha limpa, fala, abre aspas, a lei da ficha limpa, embora não tenha sido declarada inconstitucional, não está sendo aplicada como estabelece sua redação original. A decisão do STF tem provocado uma aplicação diversa da intenção expressa da lei, enfraquecendo seu impacto na fiscalização e no impedimento de candidatos inelegíveis. Ainda na área da justiça e também da política, Moraes rejeita recurso contra inelegibilidade de Bolsonaro. Em sua reta final na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro nega pedido em envio ao Supremo sobre o processo de 7/9. E ainda continuando na área da política e no Sudeste, Tarcísio e Nunes querem educação para a ditadura. Em vez de ordem e progresso, o futuro das escolas militarizadas promete retrocesso. E ainda na questão da política, candidatos à sucessão de Lira na Câmara acumulam obstáculos, dificuldades de cotados para viabilizar, vão de perfil ríspido a elo com Kassab e alinhamento no Planalto. Esses aqui são os pré-candidatos à presidência na Câmara que são aqui apresentados pela Folha de São Paulo. O primeiro é Elmar Nascimento, do União Brasil, que é considerado o mais próximo de Lira, mas há dúvidas sobre a viabilidade de sua candidatura. Antônio Brito é o líder do PSD e é apontado como mais alinhado ao governo Lula até agora, mas há receio de poder excessivo de Kassab. Marcos Pereira, do Republicanos, possui boas relações com os membros do governo e com a oposição, mas já enfrentou algumas críticas bolsonaristas. Islaudo Bulhões é o líder do MDB e tem agido nos bastidores da casa e pode ser considerado o candidato anti-Lira. Na área da política também é destaque aqui na Folha de São Paulo a questão do Piauí com o Ceará, que travam batalha final por territórios concorrida por mapas. Disputa de mais de 260 anos virou batalha judicial em 2011 e caminha em um desfecho aí no Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Exército entregará ao STF até o dia 28 de junho um laudo pericial que analisa os mapas históricos, decretos imperiais e inclui visitas de campo à região de disputa pelos dois estados. Aqui a Folha de São Paulo mostra o território disputado pelo Piauí, pelo Ceará, lá no STF, aqui as regiões e também a evolução das divisas entre esses dois estados. Aqui o censo de 1872, o censo de 1900, 1940 e após o censo de 2010, que o mapa mostra a área em litígio incorporada ao Ceará. A mudança gerou reações da Assembleia Legislativa do Piauí, que solicitou a alteração do mapa. A Folha de São Paulo também mostra um histórico, da cronologia do litígio, começando em 1718 com a capitania do Piauí, 1721 falando sobre a nação indígena e 1760
acrescenta que houve um mapa que inclui as terras no Piauí sobre a Serra da Ibiapaba. Em 1979, a capitania do Ceará. 1880, as mudanças dos territórios e por aí vai com, por exemplo, o censo do IBGE de 2010, que mostra um mapa desenvolvido pelo IBGE, deixa de apresentar a área de litígio e coloca os territórios em disputa como parte do Ceará. Em 2011, o Piauí no STF, após tentativas fracassadas de acordo entre os governos estaduais, o estado do Piauí ingressa no STF com uma ação crível ordinária, na qual pleiteia a posse dos territórios em litígio. Em 2016, o Exército foi acionado pelo ministro Dias Toffoli para que realizasse perícias técnicas na região, e em 2024, agora neste ano, haverá a entrega dessa perícia após atrasos nos estudos em relação por causa da pandemia. O Exército avança na perícia e promete a entrega desse relatório até o dia 28 de junho. E pelo mundo, líder opositor defende meritocracia em último comício na África do Sul. E aqui, que foi destaque na capa, a fala do reitor da Universidade de Gaza, que diz que tento permanecer forte, mas sinto que vou enlouquecer. E também a ONU estima 670 mortos após deslizamento em Papua Nova Guiné. Continuando aqui com os destaques internos da Folha de São Paulo, Amy Webb fala que a inteligência artificial deve ser usada para a criatividade e não para o corte de custos. Futurista quantitativa que vem ao país agora em junho diz ver vontade das empresas brasileiras em inovar, mas sem disposição aos riscos. E na área de mercado, a despesa fixa vai anular o espaço para gastos ou ampliar o déficit. O gasto obrigatório limitará os programas até 2026, o que aumenta o risco de descumprimento das metas fiscais. Essa que foi a manchete da capa da Folha de São Paulo de hoje. E por fim, aqui uma matéria fala que o serviço público se digitaliza, mas ainda mantém a internet discada. Estruturas digitais tentam reduzir a desigualdade de acesso em estados e outras cidades. Aqui a Folha de São Paulo apresenta um gráfico que mostra a digitalização no setor público em porcentagem, falando aqui sobre o uso de inteligência artificial. O judiciário, por exemplo, usa em 55% de suas ações. Por nível de governo, o federal usa 45% e também sobre a presença de área ou departamentos de TI nas áreas federais tem 97% e nas estaduais 85%. E aqui há alguns órgãos que ofertam pela internet os serviços mais procurados, falando dos federais e também as porcentagens dos órgãos aí pela internet estaduais. Aqui tem os gráficos, falam sobre as prefeituras e a digitalização, o tipo de conexão, serviços disponibilizados em sites e também a existência de um departamento responsável por dados pessoais. São esses aqui os destaques internos da Folha de São Paulo. Agora eu sei o que a gente tem dentro do Jornal O Povo. Jornal O Povo, eu começo com a coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele destaca que a Câmara Municipal de Fortaleza vai debater uma proposta de criação de unidade de conservação para a Mata Atlântica que fica em torno do Aeroporto Internacional Pinto Martins. O vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, propôs na última semana que a Câmara Municipal de Fortaleza aprove um projeto de lei criando uma unidade de conservação específica para proteger a região de Mata Atlântica, localizada no entorno do Aeroporto Pinto Martins. A proposta, que ainda não foi apresentada formalmente, impediria quaisquer intervenções de grande porte na região, que até semana passada era cotada para receber a edição deste ano da festa chamada de Fortal. Após polêmica envolvendo o caso, no entanto, a festa acabou voltando para o antigo terreno
chamado Cidade de Fortal, que fica ali nas dunas da Praia do Futuro. Abre aspas. Não é aceitável, não é mais possível colocar uma floresta abaixo, protegida pela lei da Mata Atlântica, para fazer uma festa de 4 dias, fecha aspas, disse o vereador. O destaque também na coluna de hoje é esta foto do ex-ministro Ciro Gomes, dizendo o seguinte: Ciro volta a criticar Janaína. Ciro Gomes, do PDT, voltou a se referir à senadora Janaína Farias, do PT, como um cortesã. A fala, publicada em entrevista do pedetista ao jornal O Globo, no domingo, ontem, ocorre após Justiça do Distrito Federal fixar multa no valor de R$30 mil caso Ciro voltasse a usar o termo contra a senadora suplente. Abre aspas. Ela é hoje uma cortesã portando um mandato de senadora. Fecha aspas, disse Ciro Gomes. A ação de indenização civil de Janaína sobre ataques de Ciro corre hoje na 12ª Vara Civil de Brasília e já teve decisão liminar favorável à petista. Vale lembrar, continua aqui o jornalista Carlos Mas na coluna vertical do jornal O Povo, vale lembrar que, além da ação civil, Ciro também é alvo de 2 ações por violência política de gênero pelo caso na Justiça Eleitoral do Ceará, uma pelo Ministério Público e outra pela deputada estadual Larissa Gaspar, do PT. Eu lembro que essa entrevista dada ontem ao jornal O Globo, se você quer ler mais detalhes sobre essa, acesse ao blog do Edson Silva. Você vai encontrará lá toda essa matéria, essa entrevista que o Ciro Gomes deu ao jornal O Globo. A charge de hoje do Jefferson Portela é lembrando os últimos dias para a declaração do imposto de renda. Limite é 31 de maio. O Supremo Tribunal Federal prorroga cotas raciais em concursos até o Congresso Nacional votar nova lei. Decisão provisória do ministro Flávio Dino, do STF, estende o prazo dessa política social que se encerra em junho. Fortaleza, marcha da maconha contra a guerra às drogas. Foi ontem, lá na Avenida Beira-Mar, ontem à tarde. Cerca de 2.000 pessoas marcharam na Avenida Beira-Mar neste domingo contra a chamada PEC das drogas. Gabinete de guerra sob pressão por trégua em Hamas. Cinema, a Palma de Ouro de Cannes vai para a comédia A Nora. Clima no Rio Grande do Sul. Porto Alegre suspende aulas em 3 cidades. Rio Grande do Sul, o governo do estado suspende aula em 3 cidades, entre elas Porto Alegre, por causa de previsão de chuvas. Hamas lança mísseis contra Tel Aviv, de Gaza. Nas páginas azuis, é uma entrevista, como eu já disse quando eu estava lendo os destaques da capa, com o jogador, o ex-jogador, o ex-treinador, o Paulinho Kobayashi. A frase dele: foi quase um amor à primeira vista, disse ele sobre o time do Ferroviário. A reportagem da edição de hoje, segunda-feira, é perguntando como o mundo digital afeta o mercado de trabalho no Brasil. Portas se fecham, mas outras se abrem com o avanço da tecnologia, o futuro do emprego e o aumento da desigualdade.
Na área de política, eleições de 2024 em Fortaleza, deputado federal André Fernandes, do Partido Liberal, diz que capitão Wagner, do União Brasil, está caindo, deve ser nas pesquisas, e que espera uma reciprocidade dele, capitão, para a pré-candidatura de André Fernandes. O PL quer dobrar a representação no Legislativo do Ceará. Meu bairro ordinário, páginas de humor atraem interesse político. O Henrique Araújo, na sua coluna, também trata sobre o mesmo assunto. Wagner e André Fernandes medem forças. Sobre a sucessão ou as eleições na região metropolitana de Fortaleza, hoje o Jornal Povo traz uma matéria sobre a sucessão no município de Eusébio. Oposição do Eusébio espera apoio do PT contra a Acilon. E quem é a oposição do Eusébio? Hoje ela é encarada pelo ex-prefeito do Eusébio, o Edson Sá, já foi prefeito do Eusébio e já foi prefeito de Aquiraz, um dos políticos antigos aqui do estado do Ceará, o Edson Sá, que agora é pré-candidato a prefeito do Eusébio. E ele vai disputar a eleição não com o Acilon Gonçalves, que é o atual prefeito, porque ele não pode mais, o Acilon já está exercendo o segundo mandato, não pode ir para a reeleição. Então o Acilon está indicando como seu sucessor, apoiado por ele, o Júnior, chamado Júnior do Acilon. Enquanto o atual gestor, que é o Acilon Gonçalves, apoia a pré-candidatura de um ex-prefeito, que é sobrinho dele, que é o Júnior do Acilon, o outro ex-prefeito tenta voltar. No caso aí é o ex-prefeito Edson Sá. Na coluna do João Paulo Biagi, que é o correspondente do jornal Povo em Brasília, ele diz que o Arthur Lira oferece apoio jurídico da Câmara ao deputado federal Eduardo Bismarck, que teve o mandato cassado pelo ministro, pelo TSE, no voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Ainda na página de política, Ciro Gomes diz que o irmão Cid Gomes não aceitou coordenar a campanha dele. Ainda falando dessa entrevista de ontem do Ciro Gomes ao jornal O Globo. O ex-ministro voltou a atacar a senadora Janaína Farias, mas disse que o alvo é Camilo, a quem classificou como de monstro. Área de economia. Tecnologias como o WhatsApp borram fronteira entre trabalho e descanso, diz o ministro Luiz Marinho, que deu uma entrevista aqui exclusiva para o Jornal Povo, que estará hoje às 15 horas na Assembleia Legislativa do Ceará. Na área de economia, a Neila Fontinelli escreve na sua coluna: rombo no INSS. A culpa é das mulheres? Inovação no Nordeste. BNDES reduz em 50% o valor mínimo de financiamento. Cigarro pode ser taxado em 250% e cerveja em 46%. Lubinó suspende fornecimento de asfalto por falta de energia elétrica. Editorial do Jornal Povo. O combate à desinformação eleitoral deve prevalecer. Dia Nacional da Mata Atlântica. Ceará registra avanço de desmatamento. Idoso é resgatado após cair em um canal no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Sem fiscalização, dunas do Parque da Sabiaguaba, em Fortaleza, são invadidas por veículos. Ministério Público do Estado do Ceará realiza blitz para alertar sobre exploração e abuso sexual.
E por último, é a capa do caderno de esportes, Leão finalista, passeio tricolor, Fortaleza goleia o Sport de Recife com show de Moisés e vai encarar o CRB na decisão da Copa do Nordeste. Agora com as páginas internas do Correio Brasiliense, a gente começa na área de política, que essa semana vai ser decisiva para as compras online. Com a medida provisória que cria o programa Mover, prestes a calcar, o Congresso precisa aprovar um projeto de lei que trata do mesmo tema. Porém, a emenda que tributa as compras acima de $50 impede aí a votação e o Congresso vota os vetos. Amanhã, aqui em destaque, o ministro Haddad, que anunciou em abril de 2023 a cobrança de um imposto aí sobre as compras online abaixo de $50, mas Janja, que é a primeira-dama do Brasil, não gostou e apelou para que não fosse feita a cobrança. Surgiu aí, então, o remessa conforme sem taxa e Lula abraçou a causa de Janja e diz que vai vetar a lei. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende o setor varejista nacional e quer criar alternativas para que essa lei seja aprovada. Aqui uma matéria completa sobre a taxação do que o Lula chama de bugigangas. E aqui sobre os direitos humanos, 50 anos de busca sem resposta em decorrência das violações praticadas no tempo de chumbo e completaram 6 décadas, familiares de desaparecidos seguem em busca do paradeiro de seus parentes que foram mortos pelos agentes da repressão, falando aí sobre a época de ditadura militar, que mãe, irmã, mulher e filha da resistência à ditadura, que são os destaques dessa matéria que fala sobre aqueles que não foram encontrados durante a ditadura militar. E falando sobre a tragédia no Sul, Celso Panzneira fala que ele, que é presidente da financiadora de estudos e projetos, ele acredita que a ciência é apoio à sustentabilidade. Ele fala nos investimentos em pesquisas para prevenir as tragédias ambientais, como a do Rio Grande do Sul, pois as empresas demonstram interesse em aplicar os projetos socioambientais, a exemplo aí da descarbonização. E também ainda falando sobre as tragédias no Sul, descuido com bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Especialistas afirmam que a falta de políticas de prevenção favoreceu a maior tragédia ambiental já registrada no estado. Para ele, havia sinais de que ocorreria uma grande inundação, que já deixou aí 169 mortos e 581 mil desalojados aqui sobre as águas do Rio Grande do Sul. E continuando com os destaques internos do Correio Brasiliense, que é a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que dá entrevista e fala sobre a relação com a natureza que tem que mudar. Na área de economia, a janela aberta ao mercado livre e também sobre o comércio ilegal de bebidas alcoólicas se consolida no Brasil. Também na área de mercado, a Maurícia Galo escreve que as chuvas no Rio Grande do Sul provocarão o maior sinistro da história do mercado de seguros. E no mundo, a guerra da Ucrânia, a hora decisiva da guerra de Putin, e também falamos sobre a ajuda humanitária que chega aos poucos. Na área de opinião do Correio Brasiliense, investir na alfabetização e ganhar em crescimento. Fala também sobre a conscientização e ação para prevenir os acidentes de trânsito e, por fim, a neutralidade tributária para frear o mercado ilegal. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense. Agora você liga o que a gente tem dentro do Valor Econômico. O jornalista Sérgio Lamute, do Valor Econômico, escreve: o peso das vinculações de despesas no problema fiscal do país. Na periferia de São Paulo, o programa Jovem Aprendiz é realidade distante. A maioria deseja participar do programa, mas poucos conseguem vaga, aponta pesquisa. Falta de crédito põe em risco o projeto Carbono Zero em Emergentes. Zona portuária finalmente ganha apelo
para moradores do Rio de Janeiro. Debaixo d'água, população reclama de descaso na zona norte de Porto Alegre. Governo corre para preparar cidades contra crise climática. Alívio da inflação do PIB na dívida está perto do fim. Impacto no sistema de transporte do país entra na mira de ministério. Câmaras policiais em São Paulo antecipam embate de 2026. Depois do edital paulista, o governo federal lança diretrizes para o uso das câmaras corporais por policiais militares. O vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, nega relação dele com o PCC. Presidente tenta reeleição e divide bancada ruralista. O pano de fundo da disputa é evitar a aproximação com o governo Lula e manter postura de maior enfrentamento com o PT. A disputa é pela Frente Parlamentar Ruralista. Novo muda regras e usa fundo eleitoral para crescer. O Novo aí é o Partido Novo, com apenas um prefeito eleito. Com apenas um prefeito eleito em 2020, legenda aposta em alianças com a direita e atrai políticos para disputar eleição. Inclusive, o Partido Novo tem representante aqui, vai ter representante na disputa eleitoral em Fortaleza, com a pré-candidatura do senador Eduardo Girão. Alexandre de Moraes nega recurso de Bolsonaro e Braga Neto contra a inelegibilidade. Fake news e inteligência artificial são desafios à democracia, afirma a ministra Carmen Lúcia, do STF. Escassez de energia põe em alerta investidores no México. Lição britânica: custa caro corrigir a globalização. Editorial de hoje do Valor Econômico: avaliação correta de monopólio do refino foi deixada de lado pela Petrobras. Brasil e Estados Unidos, 200 anos, novos horizontes. O que os pessimistas não veem na China. Precisamos ajudar a Amazônia a ser protegida, diz Richard Branson. Ele é empresário britânico, criou o coletivo Planetary Guardians, unindo-se a cientistas e políticos, e diz que é preciso persuadir partidos de direita. Caderno Empresas. Com pressão de caixa, empresas buscam aporte de controladores. A empresa Aura eleva a aposta de exploração de ouro e cobre no Mato Grosso. Executivo de Valor. Chega à 24ª edição. É um evento promovido para premiar líderes em 20 setores da economia. Um evento promovido pelo Valor Econômico. Pesquisa mostra como estão as remunerações dos CEOs, os diretores executivos das empresas públicas e privadas. Risco de gargalo e alta de preços são desafios na reconstrução do Rio Grande do Sul. Acordo entre as empresas Azul e Gol é visto como potencial fusão. Carne volta ao prato do brasileiro. Vegetais também avançam. Pesquisa mostra que 56% das pessoas consomem proteína bovina e 39% alternam com plantas. Para Galeria, futuro está na tecnologia e criatividade. Casa de Fragrâncias Cred, do grupo Kering, terá boutique em São Paulo. Venda de sementes de soja para a safra
2024 e 2025 começa a reagir no país. Sementeiras evitam cobrança de imposto de renda em dobro. Ritmo de expansão do crédito rural a produtor pessoa física deve diminuir. Balsa empaca com frustração de gatilhos de alta. Sinal de piora nas expectativas de inflação eleva a pressão sobre o Banco Central. PIB e estímulos na China podem ajudar a Bolsa. Fundos de pensão ampliam aporte em créditos de empresa fechada. ABC reformula marca e quer avançar no agronegócio. Diversidade eleva resultados e deve ser baseada em dados. Chefe global do Citi para a área diz que estabelecer metas nesse aspecto ajuda a organização a focar prioridades e atrair talentos. Empresa XP sela a compra de fatia minoritária da Manchester. E por último, Amanda, dizendo que o CARF bate recorde e reduz em 110 bilhões de reais o estoque de processos. É com você. Bom, e com o fim das principais manchetes, a gente vai com os comentários de Edson Silva.